Nesse vídeo eu vou abrir um calendário editorial de conteúdo que fez mais de R$19.000 para o cliente de social media. Mas antes de eu compartilhar a tela aqui com vocês, eu preciso contextualizar aqui, eu preciso colocar vocês a par do que estava acontecendo. Vamos lá. A maior parte do público era mulher. 99% do público era mulher. Segundo, a gente estava falando do nicho de artesanato, gestão para artesanato. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar mais fácil de vocês contextualizar comigo. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum dos próximos calendários de case de sucesso que eu vou trazer aqui. E vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês. Contextualizando, o nicho era nicho de artesanato com público feminino, mulher. Maior parte eram mulheres. Se eu não me engano, ia de 25 anos a 45 anos o público da Carol. Então era um público assim que buscava sim uma solução para o problema que eles tinham. A maior parte dos conteúdos, eles foram conteúdos estáticos, carrosséis. Vou deixar aqui na tela 3 exemplos, caso você não saiba o que é conteúdo carrossel. São esses aqui. O objetivo da estratégia desse calendário editorial em específico era conscientizar o público e quebrar a objeção delas através da estratégia da dor. Ou seja, só pontuando aqui para vocês, essa não é uma estratégia que eu usaria hoje em dia. Depois de procurar muito, estudar muito sobre comportamento humano, eu compreendi e entendi que não vale a pena ir para a estratégia da dor na maior parte do tempo quando se trata de mulheres. Justamente porque esse público já sofreu muito na vida. Justamente porque esse público, ele tem uma pressão maior quando se trata de ser mulher no mundo real. Então, familiares, amigos, colegas, emprego e tudo mais, até mesmo a pressão dela. Então, eu não iria usar essa estratégia uma segunda vez novamente. Eu já falei aqui para vocês que o nicho era de artesanato, mas a intenção era ensinar gestão financeira para artesãs dentro do artesanato. Eu sinto, gente, que esse público, eles não buscam aprender gestão. Então, esse foi um dos erros que a gente precisaria avaliar hoje em dia e tomar uma atitude em relação a isso, mudar o produto, mudar a estratégia, ver o que a gente precisa fazer, justamente porque esse público quer aprender muito a prática e não a parte do negócio mesmo, não a parte da gestão, não a parte financeira. Então, hoje eu também avaliaria a situação. Voltando aqui, a gente abordou 35 conteúdos dentro desse calendário e eu vou compartilhar aqui com vocês esses conteúdos que a gente fez. O que a gente fez também? A gente optou por ficar mais tempo ali. Então foram 30 dias, foram 5 dias só fazendo avisos, então teve mais avisos que não vão estar aqui. Mas basicamente é dizendo que vai acontecer alguma coisa, clica aqui, é um aviso, não tem nada muito de especial, mas precisa ter na estratégia se tratando de nessa estratégia, mas precisa ter caso você sinta necessidade na estratégia de conteúdo. Aqui tivemos um resultado de R$19.000, 756,57,54 Então aqui eu estou abordando apenas feed do Instagram, mas a gente fez também. Mudamos a identidade do perfil para ser algo diferente, não ser algo do mesmo. Então isso aqui precisa acontecer quando vem uma novidade por aí, quando vem um novo produto, quando vai ter um novo serviço. A gente também fez stories e a gente optou por caixinha de pergunta, quebrando objeções. A Expert na época tinha muita dificuldade com os stories. No entanto, é necessário abordar
isso como estratégia. Os stories faz parte da estratégia. Se não tiver stories estratégicos, consequências, quebra de objeção, desconstrução de crença, conteúdos práticos, micro vitória, provavelmente você não vai conseguir ter um resultado que você esperava com esse cliente de social media. E stories não é a função da social media. Se a pessoa contratou alguém para gerar conteúdo para o feed, ela precisa ter a consciência de que o trabalho dela não está nulo nesse perfil, porque é o negócio dela. Então tome posição de dono no caso desse cliente. Mas ele pode fazer, mostrar o dia a dia dele nos stories, responder caixinha, quebrar objeções, enfim, fazer várias coisas nos stories ali para ter resultado nesse perfil. Vamos lá. Aqui também a gente mudamos a biografia, colocamos a promessa e fizemos CTA, mudamos a capa dos destaques. Realmente, quando a gente traça uma estratégia num perfil, todo o contexto do perfil precisa acompanhar essa estratégia. Precisa mudar de fato. Algo precisa acontecer nesse perfil. Só que não tem a necessidade de ficar com carinha de perfil de agência de publicidade, coisa antiga, de 50 anos atrás, que tá todo mundo cansado, folhetagem. Não. O perfil tem que ser dinâmico. Na época que a gente fez esses conteúdos estáticos, a gente fez porque era uma forma mais prática para expert, mas, no entanto, eu não optaria fazer somente estáticos hoje em dia. Eu abordaria mais a opção de vídeos, ok? E vamos lá para a parte da produção de conteúdo. Aqui eu trouxe realmente um calendário explicando para vocês. O que acontece? Todos esses conteúdos aqui são estáticos, então eu trouxe o tema do conteúdo. Percebe que esses conteúdos têm algumas características aqui. Eles são estáticos, eles são voltado para a dor, conscientizando a audiência, preparando a audiência. O maior erro dessa estratégia de calendário que eu coloquei aqui foi só deixar para fazer depois isso. Foi só para fazer no momento em que a gente queria fazer. Hoje em dia, uma estratégia de perfil, a gente precisa fazer isso quase que simultaneamente. E esse é o maior erro das profissionais no mercado hoje, o maior erro dos produtores de conteúdo, que é, eles estão muito pensando em atrair o público o tempo inteiro e eles esquecem de uma parte muito importante que é o meio de funil. Eles esquecem muito de uma parte importante que é as narrativas envolventes, que é fazer com que a audiência se conscientize, que é educar a audiência, que é fazer com que eles tomem a decisão. E um funil de conteúdo, se não tem essa parte de narrativa, se não tem a parte de persuasão, de trabalhar a consciência da audiência, fazer com que essas pessoas de fato tomem uma decisão, não vai ter venda nesse perfil. Então presta atenção, se dedique nesse ponto, estude narrativa, comportamento humano, que vai fazer muita diferença. É 80% do tempo afiando o machado e 20% do tempo agindo nesse perfil. Não pule essa fase, porque é frustrante lá na frente quando você percebe que não tem resultado. Aqui eu usei os conteúdos Envelheça Esperando. Eu não tenho as legendas aqui, senão eu colocava para vocês, mas a Expert, ela arquivou todos esses conteúdos. Eu vou até pedir para ela depois e qualquer coisa eu deixo aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Mas aqui a gente pontuou, trouxe esse conteúdo. A gente trouxe os pilares de um negócio que fatura X por mês, então aqui tinha um valor, na época, se eu não me engano, era 10 mil reais. Aqui, nada é por acaso no seu negócio, justamente porque o público tem essa visão de que é sorte, é um acontecimento, é milagre, é ajuda de terceiros, enfim. Então a gente coloca essa visão no público de que nada acontece por acaso, nada dá certo do dia para noite, nada dá certo porque teve sorte, não é isso. É justamente quando a gente toma as decisões corretas que a gente dá certo em determinado lugar. Se você tomar as decisões certas como social media, você vai explodir no mercado, você vai dar certo, não é um milagre, não é algo que vai acontecer do dia para noite, não é sorte, gente, é dedicação.
é estudo, é sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Então, a gente trouxe isso para o contexto do conteúdo porque fazia muito sentido. Não seja esse tipo de artesã. As artesãs, elas têm muitas crenças, então a gente trouxe isso de fato para quebrar isso do público, para desconstruir isso do pensamento dela, porque senão lá na frente a gente ia ter uma enorme frustração e ninguém ia fazer a compra. Então a gente desconstrói esse pensamento da audiência. Existe somente uma coisa que difere a artesã do sucesso da que não consegue ter resultado. Aqui a gente trouxe muito a questão de aplicar as coisas. Por quê? Por mais que a gente está dando conteúdo nas redes sociais, a maior queixa da audiência nesse nicho é que elas não conseguiam ter resultado. E sempre quando a gente ia conversar com o público, a gente via que elas não colocavam em prática o que aprendiam. Então, colocar em prática faz uma enorme diferença na vida de todos os públicos, seja artesã, seja dentista, seja social media, seja designer, seja um conteudista, enfim, colocar em prática faz uma enorme diferença na vida desse profissional. A artesã competente não fala, mostra na prática. Isso aqui é que quando o público fica falando demais, sabe? Ai, eu queria. Ai, eu sonho em ter isso. Ai, eu queria muito vender mais. Eu queria se destacar, mas a maioria não colocava, não mostrava com atitude, não mostrava agindo, então acabava não colocando em prática nenhum dos conteúdos. Então a gente trouxe isso para contextualizar, para educar a audiência, dizendo que a artesã competente faz, coloca na prática, ela vai atrás de construir o negócio dela. Se você não acredita em você, esse post é para você. Então aqui, ó, isso aqui é uma crença. E quando a audiência tem uma crença muito forte dentro dela, ela não compra o produto do seu cliente. Ela não vai comprar o seu serviço. Então, a gente trabalhou a consciência dela aqui, dizendo para ela que em algum momento alguém disse isso para ela que não acreditava nela. Perceba que aqui eu estou tirando a culpa dela e colocando numa terceira pessoa, porque de fato esse público, ele é um público mais velho, então ele acabou crescendo lá atrás com a faculdade sendo a única opção dela se destacar. Ela acredita que ter um certificado seria sinônimo de sucesso na vida dela. Então a gente trouxe todo esse contexto dentro do conteúdo para desconstruir esse pensamento da cabeça dela. Se você não acredita em você, esse post é para você estar repetido. Você é o seu negócio. E isso aqui as pessoas não compreendem. A forma como ela se veste, ela se trata, a forma como ela lida com a casa dela, a forma como ela tem uma rotina dentro de casa, é o reflexo de quem ela é na vida profissional. Então a gente trouxe também isso para o contexto, para o conteúdo, para fazer sentido, para explicar para ela que o jeito dela era quem ela era na vida profissional. Eu acredito muito disso, aliás. Quando você é uma boa pessoa na vida pessoal, quando você é honesta, quando você é organizada, quando você é disciplinada, quando você tem hábitos bons que somam, que fazem com que você chegue num determinado lugar, você transborda isso no profissional. As pessoas enxergam isso em você. Então, você acaba construindo confiança com as pessoas, credibilidade, respeito, porque você é uma boa pessoa e você mostra além de falar. Então, eu acredito fortemente nisso, a Carol também acreditava e a gente trouxe isso para o conteúdo. Perceba que tudo isso aqui, gente, são os valores da marca. Então, a gente trouxe isso para o conteúdo para que elas prestassem atenção nesses detalhes. Quem negocia seus valores está em direção ao fracasso. Isso aqui foi muito pesado. Eu não traria isso aqui novamente para um conteúdo. Eu abordaria isso de uma outra maneira, porque o público não está preparado para receber esse tipo de crítica, principalmente vindo de uma mulher, de uma outra mulher. O público não aceita. É incrível isso que eu percebo no público feminino. Quando se trata de um homem falando isso para uma mulher, as mulheres tendem a aceitar isso com uma facilidade. Agora, quando é de mulher para mulher, elas levantam uma barreira dizendo: caramba, quem você pensa que é para dar esse tipo de crítica em mim? Então, acontece muito, eu percebo isso no dia a dia. E
ele seria o primeiro a sair do calendário editorial da Carol. Então vamos lá para a tela. Fazer algo para sair do lugar tem consequência, não fazer ainda mais. Então assim, gente, pelo fato da audiência não tomar uma decisão e ficar enrolando, pensando, o tempo passa igual, tanto para você quanto para mim. O seu tempo está passando igual. Se esse público não tomar uma decisão, pode ser que ele passe 30 anos e ele não vê, não faça nada da vida. Só fique o tempo inteiro sonhando com as coisas. Então, se você fizer alguma coisa, se você tomar uma atitude na sua vida, se você decidir mudar, você vai mudar. É uma consequência. Agora, se você decidir não fazer nada, se você decidir ficar esperando que as pessoas tragam tudo na sua mão, que tudo aconteça de um dia para a noite, que seja sorte, que ficar rezando e esperando as coisas acontecer, as coisas não vão acontecer. Isso, no conteúdo, para essa audiência, fez total diferença. E você precisa concordar comigo que isso é real. Que se eu for ficar esperando e dizendo o seguinte, ai, meu sonho é para ir para Dubai, e eu ficar aqui sentada esperando as coisas acontecerem, eu vou para Dubai? Claro que não. Não vai realizar. Então eu preciso tomar uma atitude que faz com que, num período, eu vá sim para Dubai. Aliás, é meu sonho sim ir para Dubai, pular de paraquedas. Quem sabe um dia. Mas, gente, retornando aqui, não pegue tão leve com você. Isso aqui é uma característica enorme desse público. Por quê? As pessoas sempre têm essa sensação de ter dó de si mesma. Então ela fica, coitada de mim, nossa. Não é exatamente uma desculpa, mas é uma forma que o corpo encontra para barrar a mudança. Então, essa pessoa levanta essa sensação. Ah, coitado de mim, né? Eu não fiz as coisas. Ai, que dó da minha pessoa. Ô, fulano, olha aqui pra mim. Nossa, eu sou uma coitadinha. E, gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso não é um posicionamento de quem tem sucesso. Então, a gente trouxe isso pro calendário de conteúdo. Isso aqui eu abordaria de uma outra maneira também. Não usaria esse título logo de cara, mas eu conscientizaria a audiência sobre isso aqui em outro post, numa live, nos stories, através de uma história que é bem mais leve, que fica muito mais persuasivo. Colocaria uma narrativa potente explicando isso aqui para a audiência, para que entre na cabeça delas. Alguém precisa do seu produto. Um dos poucos conteúdos que é mais esperançosos que está aqui dentro. As pessoas compram esperança, tá? Futuro conteudista. Então você precisa tomar cuidado com isso aqui. É o único, ou um dos únicos conteúdos que eu trouxe levando esperança para a pessoa. Então alguém precisa do seu produto. Em algum lugar do Brasil, alguém precisa do seu produto. Não desista disso. É isso que eu estou falando para ela. Não desista. Se fosse fácil, todo mundo teria resultado. Isso aqui é um conteúdo bom. Eu usaria ele hoje em dia ainda, mas de uma outra maneira. Quando eu estou falando de uma pessoa ainda que não fatura o suficiente, de uma pessoa que não tem tanto resultado, de uma pessoa que está iniciando, eu não faria isso aqui. Se fosse fácil, todo mundo teria resultado. Somente para alguém que já está há muitos anos no mercado. Aí sim, eu abordaria esse tema de uma outra maneira, através de uma história, através de uma narrativa, justamente porque as pessoas não querem algo difícil de se fazer, elas querem algo fácil. Então, se eu pontuar que é difícil, elas não vão fazer. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui é copy, aliás. Você também já se sentiu perdida? Isso aqui é uma pergunta, é uma provocação que a gente fez para a audiência e que muitas mulheres no universo de empreendedorismo se sentem perdidas, frustradas, têm a sensação de que estão sozinhas, têm medo de errar, têm medo de falhar, têm medo do julgamento se elas falharem. Então a gente trouxe esse conteúdo contextualizando, explicando para a audiência por que ela sente esse medo, essa sensação de estar perdida, e a gente trouxe uma solução nesse conteúdo para elas. Mais uma vez, eu não tenho a legenda aqui, mas a gente trouxe uma solução. Escolher não fazer nada pode ser uma cilada para o seu negócio. Então aqui, ó, o não fazer, o não tomar uma decisão, de fato, ele pode ser uma cilada para a pessoa. Então a gente mais uma vez estava trabalhando a sensação dela de que, caramba, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar. Você não é incapaz. Alguém disse isso para você e você aceitou. Tá bom esse conteúdo. No entanto, eu mudaria ele hoje. Logo de cara eu já encontrei aqui algumas falhas. Eu já
dei a solução para ela. Então eu abordaria esse tema de uma outra forma. Eu colocaria talvez assim: te disseram isso e você acreditou. E eu iria desconstruir essa ideia conforme o conteúdo estaria passando para ela. Então isso aqui teria que ser contado e abordado de uma outra forma. Dona do seu negócio era o nome do produto, então a gente trouxe esse nome já no conteúdo para ficar forte na memória dela, para ser algo venda, algo sem vender. E a gente já construiu esse pensamento na cabeça dela. Você é a dona do seu negócio, haja como tal. Cite os pilares mais importantes como marketing, venda, atendimentos, finanças e seus benefícios. Então aqui a gente trouxe já tudo que ela precisaria fazer para que ela pudesse se tornar dona do negócio e crescer consistentemente nesse nicho. Não é normal viver assim, nunca foi. Aqui, gente, é um bom conteúdo. Eu vou até trazer em tela cheia para falar com vocês. As pessoas acreditam que é normal ser pobre, que é normal não ter dinheiro, que é normal ir dormir pensando em boleto, que é normal dormir pensando no dinheiro que deve pra sogra, pro sogro, que é normal colocar os filhos pra mãe cuidar, que é normal ter que ficar pedindo ajuda pro pai ou pra mãe o tempo inteiro. E não é normal. Isso aqui é um valor, eu acredito nisso. A gente trouxe esse conteúdo porque a Carol também acreditava. Então, para o público artesanato, fazia total sentido. E você concorda que não é normal ter essa vida mediana? Que não é normal ser pobre? Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, porque pra mim não é. Pra mim, normal é eu ser rica, é eu ter dinheiro, é eu ir pra Dubai, é eu comprar o que eu quiser. Se minha sogra falar assim: Daiane, o meu sonho é ter uma casa na praia, eu vou lá e comprar pra ela. Esse é o normal. Ser feliz é normal. Não é normal aceitar que tudo aconteça no nosso país e simplesmente viver naquele mundo. Ou viver numa favela e dormir debaixo da cama porque tá tendo tiroteio lá fora. Não é normal. E é por isso que o nosso querido presidente, ele é um enorme ladrão, não é mesmo? Mas a gente trouxe isso pro conteúdo porque, de fato, não é normal ter a vida que ela tá tendo. E nem você ter a vida que você está tendo. Então, acorda pra vida. Levanta a bunda da cadeira. Vai fazer alguma coisa. A gente trouxe esse conteúdo pra fazer com que a audiência acordasse. E já fica aí o recado também. Não é normal viver assim. Nunca foi. Nunca vai ser normal. Não aceite pouco. Não aceite menos do que você merece. Não aceite o cliente de R$200, de R$300. Não aceite o cliente que vive sugando a sua alma. Não aceite menos do que você merece. A artesã que quer salário faz o que precisa ser feito. Isso aqui a gente trouxe para a audiência porque justamente elas enrolam para tomar atitude e fazer as coisas. Não vão atrás de vender, não vão atrás de ter sucesso na vida, de gerar conteúdo, de mostrar o trabalho delas nas redes sociais. Você não pode se ver desse jeito. As pessoas têm muito baixa autoestima. Então o tema aqui foi baixa autoestima. A gente trouxe também para conscientizar a audiência. Busque evoluir no artesanato seguindo este guia. Então, a gente trouxe um guia de ajuda. Isso aqui tem a estratégia de micro vitória. Faz com que a audiência suba um degrau na vida e tenha aquela sensação de que finalmente resolvi o problema. Agora eu posso seguir a minha vida, é só aplicar. Realmente, a gente trouxe essa estratégia. Se posicione como dona do seu negócio. Mais uma vez, o dona do seu negócio está aqui, que é o nome do produto, e a gente contextualizou dizendo para ela: olha, se posicione. Diga não para um cliente. Não aceite vender os seus produtos de forma barata. Não aceite que o cliente pise em você. Responda o seu cliente. Haja como tal. Seja dona do seu negócio. Dane-se o hobby. Elas levam o artesanato como um hobby. Isso aqui não funciona, tá? Na maioria dos casos. Justamente porque o hobby, gente, hobby sempre vai ser hobby. Hobby não dá dinheiro. O hobby não faz dinheiro. Ela sempre vai abordar como um servicinho tal ali e nunca vai se dedicar de fato nesse trabalho. Então, a gente explicou para ela que hobby não vale a pena. Por que você se sente frustrada no artesanato hoje? A gente mais uma vez fez uma provocação, a gente queria conversar com a audiência e saber o porquê que ela se sente frustrada. Vende peça barata, não consegue vender, não consegue se posicionar, não consegue se destacar, não consegue aumentar os números de encomendas. E mais uma vez, a gente conversou com a audiência e trouxe uma solução para o problema dela, levando micro vitória. Pelas pessoas saírem comentando no perfil, a gente ajudava esse público e compreendia as dores também desse público.
Aqui tem a transformação, que é uma história que a gente trouxe, que esse foi o único que eu consegui trazer para vocês a legenda. Conte a história da borboleta e a evolução da larva para a borboleta. Você sabia? Então a gente contou uma história, a gente trouxe uma narrativa envolvente, trazendo para o público essa sensação de que ela saiu de um ponto e se tornou uma borboleta. Então, no final das contas, o público é a borboleta. Ela é uma larva, em algum momento ela se torna uma grande borboleta que se destaca, que chama atenção, que ganha espaço, que se posiciona. Tem até erro de português aqui. O que você vai fazer para construir o seu ateliê conhecido e respeitado? Muitas querem reconhecimento e ser respeitada, então a gente trouxe essa provocação mais uma vez, conversando com a audiência. O que você vai fazer? Qual que é a atitude que você vai tomar em relação a esse momento que você está dentro do seu ateliê? Por mais que eu traga esse calendário aqui para vocês, não significa que ele vá funcionar hoje em dia. Precisaria fazer uma nova abordagem, uma nova pesquisa, identificar a consciência desse público, em qual momento que eles estão, qual que é a dor deles nesse exato momento, porque muitas pessoas já evoluíram. Muitas pessoas já estão se destacando, então tem que ter cuidado. Se você for usar esse calendário, encaixe dentro do nicho de uma forma estratégica. Tem muito conteúdo aqui que eu não abordaria hoje em dia e tem outros conteúdos que eu abordaria de outra forma. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo. Deixe o seu gostei aqui embaixo para me saber se você quer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!